Cara, imagina você estar trabalhando normalmente, fazendo o seu serviço, vivendo sua vida e de repente uma explosão acontece. Pessoas morrem e todo mundo começa a acreditar que a culpa foi sua. É exatamente assim que começa o filme Sabotador. Um suspense de 1942 que consegue prender a atenção até hoje como se tivesse sido feito ontem. E o mais curioso é que esse filme foi lançado em plena Segunda Guerra Mundial. Então o clima de paranoia é muito forte. Você sente que ninguém pode confiar em ninguém. A história começa com Barry, um trabalhador de uma fábrica de aviões. Um cara simples, tranquilo, daqueles que só quer fazer o trabalho dele e ir embora para casa. Só que durante um incêndio gigantesco na fábrica, um colega dele morre e aí começa o pesadelo. Porque antes da explosão acontecer, Barry tinha pegado um produto químico inflamável com um funcionário misterioso, tá? Um cara muito estranho, que simplesmente desaparece logo depois do acidente. O problema é que ninguém acredita nele, para a polícia, para as autoridades e até para as pessoas ao redor, tá? Barry parece culpado, tá? E é aqui que o filme começa a ficar absurdo de bom, porque ao invés de esperar ser preso, ele foge. Só que não é uma fuga de bandido, tá? É uma fuga desesperada de um homem tentando provar que é inocente, enquanto o país inteiro praticamente caça ele. E já aproveita esse começo insano do filme para fortalecer o canal também, tá? Se você curte filmes clássicos, suspense antigo e obras esquecidas que ainda consegue prender mais que muito filme atual, já se inscreve aqui no Reprise Cut. O canal tá começando agora, tá? Então sua inscrição ajuda de verdade. Aqui sempre vai ter vídeo novo falando de filmes clássicos, suspense psicológico, cinema cult e aquelas obras antigas que muita gente nunca deu chance. Mas quando assiste, não esquece mais. Agora, voltando pro filme, o Hitchcock faz uma coisa genial aqui, tá? A sensação é que Barry nunca está seguro. Toda cena parece perigosa. Toda pessoa nova pode ser uma ameaça. Toda conversa parece esconder alguma coisa, e isso faz você entrar completamente na tensão do filme. O mais impressionante é pensar que isso foi feito, em 1942. Tem cenas que parecem modernas até hoje, principalmente porque o suspense não depende de uma explosão toda hora, tá? Ele depende de ansiedade, de paranoia, daquela sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. E no meio dessa fuga, Barry começa a procurar o homem misterioso que entregou o produto químico antes da explosão. Porque ele sabe que aquele cara é a chave de tudo. Só que quanto mais ele investiga, mais ele percebe que existe algo muito maior acontecendo por trás. E aí o filme vira praticamente uma caçada nacional, tá? Tem trem, tem perseguição, espionagem, polícia, gente enganando, momentos quase claustrofóbicos. E o mais legal é que o filme nunca fica parado. Sempre acontece alguma coisa importante. E mesmo sendo um filme antigo, ele não tem aquele ritmo cansativo que muita gente imagina. Inclusive, esse é o tipo de filme que quebra totalmente o preconceito contra o cinema clássico. Porque muita gente acha que filme antigo é lento, parado, sem emoção, mas Sabotador consegue prender a atenção muito fácil, principalmente pela forma como tudo parece urgente. E outra coisa que eu gostei muito aqui é como Barry não parece um herói perfeito, tá? Ele erra, ele entra em desespero, ele toma decisões impulsivas, então você sente que ele é humano, tá? E isso ajuda muito a criar conexão com quem está assistindo. Agora, uma coisa curiosa, o Hitchcock quase sempre gostava de colocar pessoas comuns em situações absurdas. E aqui isso funciona perfeitamente, porque
O Barry não é detetive, não é policial, não é agente secreto, é literalmente um trabalhador comum tentando sobreviver, né? Enquanto o mundo inteiro aponta o dedo para ele. E isso deixa tudo mais tenso, porque você pensa, como eu sairia de uma situação dessa? E aí entra uma personagem feminina muito importante na história, a Patrícia. No começo ela não acredita totalmente nele, tá? Mas aos poucos ela começa a perceber que talvez Barry esteja falando a verdade. E a dinâmica dos dois funciona muito bem, porque ela não é aquela personagem que só existe para acompanhar o protagonista, tá? Ele participa da história, questiona, desconfia, ajuda, e isso deixa o filme mais interessante. Agora, sem entrar em spoilers pesados, tá? O terceiro ato desse filme é simplesmente um dos mais famosos do Hitchcock. Talvez uma das cenas mais lembradas da carreira dele, tá? Porque envolve um lugar extremamente simbólico dos Estados Unidos. E uma sequência de tensão absurda. Mesmo hoje, décadas depois, ainda funciona, tá? Você fica nervoso vendo, e isso mostra como Hitchcock entendia suspense como poucos diretores entendem até hoje. E se você está curtindo esse vídeo, tá? Já comenta aqui embaixo qual outro filme clássico você quer ver aqui no canal. Porque o Reprise Cult vai trazer muito filme antigo que merece ser redescoberto. Então, além de se inscrever, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, tá? Isso ajuda demais o canal a crescer e faz o YouTube entender que esse tipo de conteúdo vale a pena recomendar. Mas sabe o que eu acho mais impressionante nesse filme? É que ele consegue misturar suspense com sensação de aventura, tá? Você sente que está acompanhando uma jornada desesperada, quase como uma corrida contra o tempo, né? E isso mantém o público ali preso no filme inteiro. Inclusive, se você gosta daqueles filmes onde protagonistas é acusado injustamente, tipo perseguição, conspiração, espionagem e tensão psicológica, esse aqui provavelmente vai funcionar muito bem para você, tá? E sinceramente, Sabotador envelheceu muito melhor do que muito filme moderno por aí, tá? Porque ele entende uma coisa básica do cinema. Quando a história é boa, o filme continua funcionando para sempre, tá? E uma coisa interessante sobre Sabotador é que ele também serviu como inspiração para vários filmes de perseguição que vieram depois dele. Muita coisa que hoje parece comum já estava aqui. O homem inocente fugindo, a polícia atrás, as pistas espalhadas, as identidades falsas, a tensão constante, né? Então, quando você assiste, parece quase uma aula de suspense sem perceber. Mesmo sendo um filme em preto e branco, ele consegue criar imagens muito fortes. Tem cenas extremamente bonitas visualmente, tá? Principalmente pelo uso de sombras, enquadramentos, corredores, escadas, tudo parece pensado para aumentar a tensão. E isso é uma marca muito forte de Hitchcock. Ele fazia você sentir desconforto visualmente, não só pela história. E talvez seja exatamente por isso que os filmes dele continuam tão vivos até hoje. Porque ele não dependia só de diálogo, tá? Ele sabia criar atmosfera, né? Sabia criar medo, sabia criar expectativa. E Sabotador é praticamente isso do começo ao fim. Um filme sobre paranoia, sobre injustiça, sobre perseguição, tá? E sobre um homem tentando desesperadamente provar a própria inocência antes que seja tarde demais. Então, se você nunca assistiu, vale muito a pena dar uma chance. Principalmente se você gosta de suspense que realmente, né, prende a atenção, tá? Porque mesmo depois de mais de 80 anos, esse filme ainda consegue fazer muita produção moderna parecer sem personalidade.